Olá, boa noite. Papa Leão XIV já está em missão pastoral em Camarões. No país africano, o pontífice teve encontros com autoridades, falou de paz e visitou um orfanato. Aparecida é o centro da igreja no Brasil nos próximos 10 dias. A Assembleia Geral da CNBB começa com oração e apelo do Papa pela paz. Diretrizes da igreja destacam o anúncio de Jesus Cristo como prioridade. Ferramenta da CNBB incentiva a oração pelos bispos durante os dias de assembleia. Além de decisões pastorais, episcopado tem dias de retiro espiritual e oração. Sancionado o Plano Nacional de Educação com metas para os próximos 10 anos. Previsão indica a chegada do El Niño ao Brasil com o aumento das temperaturas. Começa agora o Canção Nova Notícias, fidelidade aos fatos e compromisso com a verdade. Reunidos em Aparecida, no interior de São Paulo, mais de 300 bispos iniciaram hoje a 62ª Assembleia Geral da CNBB. Vamos até lá neste momento com Reinaldo César, que tem as informações deste primeiro dia de encontro do Episcopado. Boa noite, Reinaldo. Oi, Fernanda, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Estamos aqui no Santuário Nacional de Aparecida. Como muita gente pôde acompanhar pela TV Canção Nova, terminou agora há pouquinho a celebração da Santa Missa de abertura deste primeiro dia de encontro dos bispos do Brasil, aqui no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. Mas a missa aconteceu aqui no Santuário Nacional. Agora os bispos vão se recolher, vão para os hotéis e descansar, se alimentar e se preparar para o dia de amanhã, que tem muita coisa para ser feita nesses dias agora, a partir de hoje, primeiro dia de abertura, primeiro dia acontecendo aqui em Aparecida para os bispos do Brasil. Um dos principais pontos, e a gente vai ver daqui a pouco na reportagem, é a aprovação das novas diretrizes da igreja no Brasil, que vão orientar a missão evangelizadora nos próximos anos, indicando inclusive as prioridades pastorais para dioceses, paróquias e comunidades. Agora você vai ver uma reportagem preparada pelo Isaac Vale e o Ederaldo Paulini, e como foi a cerimônia de abertura pela manhã e também os principais objetivos que você vai saber agora. A Igreja no Brasil reunida no Santuário Nacional de Aparecida. O encontro do Episcopado começou com alegria e espírito de comunhão. Estou muito feliz porque o ano passado não tivemos por conta da morte do querido Papa Francisco, mas aqui estamos novamente. É tão bom viver essa comunhão episcopal, reencontrar os amigos, e nós vamos aprovar juntos essas diretrizes para o bem da igreja, o bem do povo de Deus. Antes da cerimônia de abertura, a entrada solene do Círio Pascal deu início ao momento de espiritualidade, seguida pela oração das laudes. Os bispos também acolheram com alegria a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Em mensagem aos bispos, o Papa Leão XIV fez um apelo à paz. No mundo marcado por violentos conflitos armados, devemos com urgente insistência suplicar ao Príncipe da Paz que ilumine os corações e as mentes dos líderes das nações envolvidas nas guerras atuais, para que se comprometam em vista de uma solução pacífica para os confrontos. O núncio apostólico no Brasil, Giambattista de Quatro, representou o pontífice na cerimônia de abertura da Assembleia. Durante a coletiva de imprensa, o cardeal Jaime Spengler resumiu os principais objetivos do encontro. Nós temos a discussão, o debate, o diálogo e, oxalá, a aprovação das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para os próximos anos. Ao contrário dos anos anteriores, os bispos já iniciam a Assembleia com o retiro espiritual, que se iniciou nesta tarde. Oportunidade de recolhimento para escutar a voz de Deus, que guiará os passos do episcopado nesse encontro. É um momento em que a gente
reflete, reza. É sempre um momento que se volta um pouco para si mesmo, mas tendo também, colocando diante do amor de Deus o nosso amado povo brasileiro. Para quem vai conduzir esses momentos, a reflexão espiritual é essencial para iluminar as decisões que serão tomadas durante a Assembleia. A vida pastoral, falo por experiência, absorve muito. O tempo para pensar, para refletir, às vezes fica reduzido. É por isso que, começando uma Assembleia, a CNBB não coloca mais no final de semana, mas no início, este momento de reflexão. Nos próximos dias, a Assembleia seguirá como espaço de escuta, diálogo e discernimento, ajudando a orientar os caminhos da evangelização no Brasil. Tá aí, portanto, alguns momentos dos bispos nesta reportagem que você acabou de ver. Daqui a pouco eu volto para conversar com o Dom Márcio Antônio Vidal de Negreiros, bispo auxiliar de São Paulo, da região de Santana. É com você no estúdio, Fernanda. Obrigada, Reinaldo. Até mais, então. O Papa Leão XIV iniciou a segunda etapa da viagem apostólica ao continente africano. Em visita a Camarões, o Santo Padre participou de encontros com autoridades, discursou e conheceu uma instituição de abrigo e assistência à juventude. Antes de deixar a Argélia, o Papa Leão XIV celebrou a missa de forma privada na Nunciatura Apostólica. Em seguida, participou da cerimônia oficial de despedida no aeroporto de Argel e embarcou rumo a Camarões. Após as boas-vindas, o pontífice seguiu para o encontro com o presidente do país, Paul Biya, e outras autoridades. É com profunda alegria que me encontro nos Camarões, disse o pontífice, terra de muitas culturas, línguas e tradições. Esta variedade é um tesouro. No discurso, Leão XIV afirmou que chega como pastor e servidor do diálogo, da fraternidade e da paz e destacou os desafios enfrentados pelo país. Avec une attention particulière pour les plus vulnérables. O vosso país atravessa momentos difíceis, com sofrimentos, deslocamentos, crianças sem escola e falta de perspectivas para muitos jovens. O Papa reforçou o apelo para que a humanidade rejeite a violência e busque uma paz baseada no amor e na justiça. De acordo com o Santo Padre, é preciso uma paz desarmada e desarmante para que se construa caminhos concretos de reconciliação e esperança. A paz não pode ser reduzida a um slogan, denunciou o pontífice, para quem a paz deve ser encarnada e repudiar toda forma de violência. Chega de guerras, o mundo tem sede de paz, frisou o Papa. Leão XIV destacou o papel da Igreja no país, que atua nas áreas social, educativa e de saúde, colaborando com a promoção da dignidade humana e reconciliação. Que Deus abençoe, desejou o Papa, que suas autoridades sejam sustentadas, inspiradas a acolher o reino de Deus para construírem juntos um futuro de justiça e paz, concluiu. A agenda do dia incluiu a visita a um orfanato para jovens. Ao falar na casa, o Papa ressaltou que num mundo marcado pela indiferença e pelo egoísmo, o orfanato recorda que somos todos guardiões uns dos outros e que na grande família de Deus, ninguém é um estrangeiro ou um esquecido, por menor que seja. Logo após, teve um encontro com bispos locais e compromissos na Nunciatura Apostólica. A chegada do Papa Leão XIV a Camarões mobiliza autoridades e divide opiniões entre a população. Enquanto muitos esperam uma mensagem de paz, outros questionam os impactos concretos da visita. A capital camaronesa reforçou a segurança para receber o Papa Leão XIV. Ruas e avenidas ganharam bandeiras e mensagens de boas-vindas ao pontífice. A visita acontece em um momento delicado para o país, que enfrenta tensões internas e desafios econômicos. Entre os moradores, a presença do Papa renova a esperança. Nzepa mora na capital e se mostrou feliz com a visita. O camaronês espera que os dias de visita do Santo Padre traga benefícios diante das dificuldades que o país enfrenta.
Mas há também quem veja com cautela e questione os efeitos práticos. Cyril disse que por muito tempo a capital enfrentou problemas no trânsito que só foram resolvidos com o anúncio da visita papal. Para ele, o governo precisa ser mais prático na solução de problemas profundos do país. Para muitos camaroneses, a presença do Papa no país fortalece a fé, contribui para a busca pela paz e, em especial, nas regiões de língua inglesa, onde há muitos conflitos. Por outro lado, há a esperança de que as dificuldades econômicas e sociais, como o emprego e infraestrutura, comecem a ter soluções concretas que beneficiem a todos. Entre expectativas e desafios, a estadia do Papa Leão XIV no Camarões reacende o debate sobre o papel da Igreja na promoção da paz e na resposta às necessidades da população. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados adiou a análise das propostas sobre o fim da escala 6x1. Vamos a Brasília saber mais detalhes com a repórter Aline Campelo. Boa noite, Aline. Excelente noite de quarta-feira para você, Fernanda, e para todos que nos acompanham ao vivo. A análise das duas propostas de emenda à Constituição que propõem o fim da escala 6x1, aquela em que o trabalhador folga apenas um dia por semana, foi adiada após pedido de vista do deputado Lucas Redek. Com o pedido de vista, a previsão é de votação em até 15 dias. Também sobre o mesmo assunto, nesta terça-feira, o presidente Lula apresentou o projeto de lei que reduz a jornada para 40 horas semanais. Um texto com tramitação em regime de urgência. Já sobre a sabatina de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, foi antecipada pela CCJ, hoje também, para o dia 28 de abril. Indicado por Lula há quase 5 meses, ele precisa do apoio de 41 dos 81 senadores para ser aprovado e ocupar a vaga deixada pelo ministro Roberto Barroso. A gente vai seguir acompanhando as tramitações e votações. É com você, Fernanda. Muito obrigada, Aline, pelas informações. Boa noite para vocês em Brasília. O governo federal definiu novas metas para o Plano Nacional de Educação. O documento tem 19 objetivos e a proposta de ampliar o acesso a creches no país. O novo Plano Nacional de Educação foi sancionado em cerimônia no Palácio do Planalto. O programa anterior vigorou entre 2014 e 2025 e tinha 20 metas, mas apenas 2 foram alcançadas: a expansão na quantidade de mestres e doutores e a melhoria na qualificação do ensino superior. Nós precisamos convencer uma criança ou um adolescente a estudar, a gostar da escola, a gostar da leitura, a gostar da matemática, a gostar da ciência, no momento em que ele acha que nada disso é importante. Ele quer brincar, ele quer descansar. As diretrizes, metas e objetivos do plano devem ser seguidos por todo o sistema educacional do país. Os governos municipais, estaduais e federal devem garantir a execução do PNE até 2036. O novo plano estabelece 19 metas a serem alcançadas. Entre os principais objetivos estão a ampliação do atendimento em creches para 60% das crianças de até 3 anos, a matrícula de todas as crianças de 4 a 5 anos na pré-escola, a ampliação do ensino integral e a alfabetização de todos os alunos até o final do 2º ano do ensino fundamental. Teremos um horizonte para solucionar essa que talvez seja a principal diferença da educação brasileira para uma educação de qualidade num país dito desenvolvido, que é a necessidade de termos uma educação pública, de qualidade, com professores bem remunerados e, principalmente, uma educação integral, de tempo integral. Para o especialista em educação, o cumprimento das metas precisa envolver toda a sociedade. Os objetivos são legítimos, as metas são super importantes, o plano na sua elaboração é muito bem feito, mas é claro que isso precisa decantar de forma prática em políticas associadas à ação tanto dos municípios, quanto dos estados, quanto da União, e também ter o apoio e a cobrança da sociedade no sentido da implementação.
Voltamos com uma boa notícia para os moradores do Rio de Janeiro. Depois de um difícil e delicado trabalho de manutenção, técnicos do Departamento de Radiodifusão do Sistema Canção Nova de Comunicação conseguiram restabelecer o canal 44.1, pondo fim a um longo tempo de espera sem sinal da TV Canção Nova. Agora todos os cariocas já podem sintonizar e aproveitar nossos conteúdos com 24 horas de programação. Bom, servir a igreja não significa apenas ocupar funções ou cumprir tarefas. É uma resposta de amor em que a entrega passa a ser expressão viva da fé. Quando alguém se dispõe a servir, enfrenta limites, cansaços, desafios. E é nesse processo que a fé deixa de ser apenas sentimento e se torna firmeza, perseverança. Com muita perseverança em evangelizar, a Canção Nova segue sua missão. Neste momento, com 44% na campanha do projeto Dai-me Almas. Eu te convido a ser sócio evangelizador. Doe pelo Pix se puder com a chave pix.doação@cançãonova.com e muito obrigada por seu comprometimento. Pois bem, Fernanda, estamos de volta aqui do Santuário Nacional de Aparecida, recebendo Dom Márcio Antônio Vidal de Negreiros, ele que é bispo auxiliar de São Paulo, na região de Santana. Dom Márcio, muito obrigado por atender ao nosso convite. Boa noite para o senhor. Eu já começo perguntando o que são, de fato, as novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja e qual é a importância desse documento para a vida eclesial no país. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a você que nos acompanha através da Canção Nova. Estamos vivendo o início desses dias da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil e um dos objetivos principais é apresentar para a Igreja do Brasil, para o povo fiel, o povo católico, as novas diretrizes da ação evangelizadora. Então, as diretrizes são as normativas, as orientações, é como que o programa de ações de evangelização que a Igreja oferece para esse próximo período de 4 anos. Então, a cada 4 anos, a Igreja ela vai como que atualizando o seu programa de ação evangelizadora. Então, as novas diretrizes não são outra coisa senão o programa da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Proclamar Jesus Cristo. Proclamar Jesus Cristo. E as novas diretrizes, elas têm como objetivo exatamente anunciar, o anúncio vem como primeiro fundamento, anunciar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo, nessa perspectiva que estamos vivendo na Igreja, de sinodalidade e também sempre acompanha o objetivo da ação evangelizadora na Igreja do Brasil, o olhar, o cuidado e a atenção para com a opção pelos pobres também. Dom Márcio, o senhor é um religioso agostiniano como o Papa Leão XIV, né? Nós estamos vivendo o primeiro ano de pontificado do Papa Leão XIV. Como é que o senhor avalia esse início de missão à frente da Igreja e quais os sinais que mais marcaram esse período? Bem, uma das características que marcam o carisma agostiniano é a busca da unidade, da comunhão. Tanto que o lema agostiniano é uma só alma, um só coração, em busca de Deus. Então, eu acredito que os primeiros meses, esse quase primeiro ano já do Papa Leão, tem sido marcado por essa busca através do diálogo, da unidade da Igreja. Nós sabemos que a pluralidade de pensamentos, de maneiras de viver a experiência cristã católica, ela é diversificada. Sim. E muitas vezes o diversificar pode gerar também divisões internas na Igreja. E nós vivemos essas experiências. E penso que um dos objetivos e uma das conquistas nesse primeiro ano é de favorecer o diálogo e diminuir, vamos dizer assim, as diferenças, buscar a comunhão. Dom Márcio, mais uma pergunta. De que forma o estilo pastoral e as orientações do Papa Leão XIV têm inspirado a caminhada da Igreja no Brasil e os trabalhos da CNBB? Eu diria que a primeira manifestação, quando apareceu o novo Papa, foi apresentar a paz. A paz, a unidade e a continuidade no programa da Igreja que estava vivendo o processo da sinodalidade.
Então, penso que o Papa Leão, ele tem favorecido muito a Igreja no Brasil e vai favorecer, vai inspirar o nosso trabalho nessa Assembleia Geral nessa perspectiva, porque estamos vivendo a nível mundial um grande drama que são as guerras e a violência. Então, o tema da paz é o tema do dia hoje, não é o tema do dia da Igreja, é o tema do dia mundial. E o Papa está profundamente envolvido na promoção da paz, do diálogo, a preservação dos direitos das nações, né, dos povos. Então, aqui pensando, né, a nossa Assembleia, rezar, estar em comunhão com o Papa nesse momento, em busca também da paz mundial. Depois, parte também daquilo que é o seu programa de governo, que a gente vai percebendo, é a comunhão, é a unidade. Então, nós aqui no Brasil, como igreja, também estamos buscando a comunhão, a unidade, o diálogo. Depois, a continuidade desse processo da sinodalidade, favorecer a comunhão na Igreja do Brasil, a participação de todos e o incremento, o ânimo para a missão, né, que é parte da sinodalidade. Dom Márcio, eu quero agradecer muito a gentileza de estar conosco, obrigado por essas explicações e eu desejo ao senhor uma ótima noite e uma boa jornada na 62ª Assembleia Geral dos Bispos. Eu agradeço a oportunidade, deixo a minha saudação a todos e o pedido também de que rezem por esta Assembleia, rezem pela Igreja, pela sua missão no Brasil. Obrigado. Fernando, outras informações aqui do Santuário Nacional, viu? Até já. Apesar do resfriamento no padrão climático do mundo causado pelo fenômeno Laninha, o ano de 2025 registrou meses mais quentes. Nesse período, a temperatura média global foi superior a 1,5 graus. Um cenário desolador, trabalho intenso no combate às chamas, reflexos de uma enorme circulação atmosférica oceânica. É o que os cientistas chamam de El Niño, quando as águas do Pacífico tendem a ficar mais quentes que a média, a seca de importantes rios, o fracasso em algumas lavouras e uma crescente insegurança climática. Cientistas do Reino Unido acreditam que 2025 foi o terceiro ano mais quente já registrado, atrás apenas dos anos anotados em 2024 e 2023. Apesar da incerteza sobre como fenômenos El Niño e Laninha irão se desenvolver, os cientistas da União Europeia afirmam que a sequência de temperaturas globais extremas tem prolongado um calor extremo, onde 18 dos últimos 19 meses registraram uma temperatura média global superior a 1,5 graus Celsius, superando os chamados níveis pré-industriais. Uma boa noite para você. Pegando carona nessa explicação dos cientistas da União Europeia, nós falamos também dos estudos da Administração Atmosférica e Oceânica dos Estados Unidos, a NOAA, e que mostra que este período é um período de neutralidade do Oceano Pacífico. Isso quer dizer que nem a Laninha e nem o El Niño estão presentes. Os dados apontam chances de um novo El Niño se formar e influenciar o clima no planeta a partir do segundo semestre de 2026. Aqui no Brasil, os dias são de hora chuva, hora calor. Este cenário típico de outono vai continuar em várias regiões do país. Um ciclone extratropical deve se formar entre hoje e amanhã no Uruguai, e isso favorece os temporais em áreas do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Chovendo muito também em regiões do Norte e Nordeste. Esse temporal afetou ontem a capital Rio Branco. Em 3 horas, choveu o esperado para uma semana. Amanhã a situação ainda é de alerta com previsão de chuva e a temperatura na casa dos 27 graus. Essa semana aqui no Sudeste quase não chove, as temperaturas continuam altas. Na Grande São Paulo com 29 graus, Rio de Janeiro com 30, faz 28 em Vitória e 29 em Belo Horizonte. Eu encerro com a câmera virada para Aparecida, aqui no interior de São Paulo, onde acontece a edição 62 da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Um dia ensolarado hoje e amanhã tem previsão de 27 graus. Uma boa noite para você. Pois bem, estamos de volta direto aqui do Santuário Nacional de Aparecida, mas fazendo uma ponte, uma conexão direta
com o nosso repórter Emerson Tersigni, que traz outras informações aqui da Assembleia Geral dos Bispos. Boa noite, Tersigni. Oi, Reinaldo, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias nesta noite. Uma alegria, satisfação imensa estarmos juntos nesta cobertura de Assembleia Geral da CNBB. E o grande destaque deste primeiro dia de Assembleia, além do retiro espiritual do Episcopado, foi a mensagem do Papa Leão XIV para todos os bispos. O pontífice ele reforçou aquilo que todos nós já conhecemos, que é o apelo pela paz. Quem deu voz a esta mensagem foi o cardeal Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e também presidente da CNBB. E a gente confere agora a participação de Dom Jaime. A autoridade espiritual e moral do Papa não se orienta pela lógica do confronto político, mas pela fidelidade ao Evangelho que continuamente eleva a voz em defesa da paz, da dignidade humana e do diálogo entre os povos. Nesse espírito, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil une-se à Sua Santidade, Papa Leão XIV, reafirmando a comunhão e a unidade em torno desses valores evangélicos que iluminam a consciência cristã e sustentam a esperança da humanidade. Reinaldo, amanhã, segundo dia de Assembleia Geral, terá continuidade então o retiro do Episcopado durante todo o dia. Às 5 da tarde, a adoração ao Santíssimo no altar central da Basílica Nacional de Aparecida e, em seguida, às 6 horas, a Santa Missa, encerrando então o segundo dia, que no caso será celebrado então amanhã, esse segundo de diversos dias de Assembleia Geral da CNBB, e a gente segue aqui em Aparecida acompanhando tudo e levando até você. Reinaldo, volto contigo. Pois bem, a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil começou com um ritmo diferente esse ano. É que antes das decisões pastorais, discussões e outros assuntos, os participantes vivem dias de retiro espiritual e oração. É pela Assembleia Geral que a Igreja no Brasil dá passos ainda maiores na missão evangelizadora. Diferente dos últimos anos, o Centro de Eventos Padre Vitor Coelho vive uma edição diferente deste encontro. As deliberações, tradicionais trabalhos logo no início, dão licença para o retiro espiritual dos bispos. Oração como sustento para o exercício da missão na Casa da Rainha e Padroeira do Brasil. Sem dúvida, é um momento que nos coloca nessa sintonia, com tudo aquilo que vamos tratar, essa abertura ao Espírito Santo que vai nos conduzir nesses 10 dias. De fato, da gente fazer um bom trabalho, uma boa reflexão e daí os frutos para a nossa igreja no Brasil. Você já rezou por um bispo? Esta é a proposta de uma ferramenta do site da CNBB que sorteia automaticamente o nome de um deles e da diocese. Tecnologia a serviço da igreja. Compromisso assumido para os 10 dias de Assembleia. Nós convocamos toda a igreja no Brasil a rezar pelos seus bispos, pelos seus pastores, aqui reunidos nesse momento de discernimento. Aqui neste hot site você pode sortear o nome de um bispo, para quem pedimos que reze e peça bênçãos e luzes do Espírito Santo nesses dias que estaremos no Santuário Nacional, acolhido pela nossa mãe padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Aqui, além de toda essa espiritualidade mariana, a gente tem o calor, a oração, esse espírito do Brasil. É o coração do Brasil que pulsa aqui, portanto, com todos os leigos, romeiros que aqui vêm, todos que passam por aqui sentem de fato isso, essa presença da Mãe, que é de fato exalado pelos fiéis, os devotos, aqueles que de fato colocam como Maria à disposição de Deus para que a obra possa acontecer. Olha, uma última informação antes da gente encerrar é que amanhã os bispos estarão em retiro, não haverá coletiva de imprensa nem atendimento aos jornalistas. Às 5 da tarde, adoração ao Santíssimo Sacramento no altar central da Basílica e às 18 horas a missa que encerrará o segundo dia da Assembleia dos Bispos. Eu fico por aqui desejando a todos uma ótima noite,
Boa noite e paz para você também, Fernanda. Voltamos aos estúdios. Paz para todos nós, um abraço para vocês aí, bom descanso, boa noite para vocês aí. Reveja então as reportagens no portal noticias.cançãonova.com ou no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Assista daqui a pouco, às 8 horas, a Santa Missa do Clube da Evangelização. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.